como a gente vai ter do Bruno Henrique mais do que somente um ponta, eu acho que o Tite tem obrigação de achar essa melhor maneira de utilizar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é esse jogador que fica o tempo todo correndo paralelo à linha lateral. Ele não é um pontinha. Pelo contrário, o Bruno Henrique é um atacante com muita versatilidade, muita capacidade de finalizar, muito cabeceio. Ele é um jogador com uma capacidade física também muito boa de atacar a área. Então eu acho que o Tite vai, aos poucos, encontrar a melhor forma de usar o Bruno Henrique, e aí a gente vai ter um jogador que vai ser fundamental, como vinha sendo nos últimos anos. Mas, então eu posso dizer assim, que eu tô feliz que o Flamengo não perdeu o Bruno Henrique, acho que o Flamengo não deveria ter perdido esse jogador, e acho também que o Flamengo não deveria ter simplesmente dado um cheque em branco, deixar que o Bruno Henrique escolhesse todos os termos do contrato, e eu acho que o Flamengo conseguiu equilibrar isso tudo. Mas eu quero ouvir do Alan aí, o que ele acha do Bruno Henrique ter recusado uma bolada aí do Palmeiras para permanecer no Flamengo e reforçar essa idolatria. O que você achou, Alan, dessa movimentação do Bruno Henrique no mercado? Vamos lá, Rafinha. Eu tenho uma opinião aqui, né, que vai gerar um pouquinho de polêmica aí, ou de questionamentos por parte da nossa torcida. Estou muito feliz, apesar disso não ser oficial ainda, vou aguardar oficialmente sair essa renovação do Bruno Henrique. Gostaria e quero que o Bruno Henrique fique no Flamengo, permaneça dentro do clube de regata do Flamengo. Só que eu tenho para mim, Rafa, que tudo isso se tratou de um blefe ou de uma cavada do empresário do Bruno Henrique para poder forçar a negociação com o clube de regata do Flamengo. E por que eu estou dizendo isso? Por mais que essa briga escrota que tem do Mauro César lá com o narigudo lá do Benjamin, mano, é engraçada demais. O Mauro César fica colocando aquele maluco, viado. Aquele maluco no Twitter o tempo todo. Como é que é o nome daquele cara? Não é o fantasma do metrô, do Ghost? Do filme Ghost? Isso aí. Ele fica botando o fantasma lá, porque o narigudo lá do Benjamin tinha afirmado que o Bruno Henrique já estava fechado com o Palmeiras, né? E aí o Mauro César acabou caindo de pau, tem essa briga aí, esse racha entre os dois, declarado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, cara, para mim é uma opinião pessoal que eu tenho, tá, galera? Teve um blefezinho nessa negociação do Bruno Henrique com o Flamengo e com um possível interesse do Palmeiras. E por que eu falo isso? O Bruno Henrique pode gostar, amar o Flamengo, querer ficar, mas a diferença é gritante, Rafa. O que diz a matéria aí é que o Bruno Henrique aceitou permanecer com 1.300.000, 1.200.000, que é o salário atual, só que a exigência é que ele fique 3 anos de contrato. O que ele quis fazer, galera? Ele está com 33 anos, né? Ele sabe que conseguir um contrato de 3 anos tem um grau de dificuldade. Então, dentre essa negociação, entendo eu que ele quis zelar pela sua segurança e estender ao máximo o prazo de contrato, porque quando ele faz um contrato de mais 3 anos, ele está resguardado daqui a 3 anos, qualquer que venha, ou, Deus me livre e guarde, eu vou bater na madeira aqui, qualquer problema que possa vir a acontecer ao Bruno Henrique. Agora, sendo bem honesto com vocês, abrir mão de tanta grana, porque o que circulou por aí é que o Palmeiras primeiro tinha ofertado 3 anos de contrato e 2 milhões de salário. Depois, quando a questão dos 3 anos parecia ter sido já superada, o Palmeiras surge com 4 anos de contrato e 2 milhões de salário. O que me deixou, né? E aí me colocar aqui diante de todos vocês, me deixou acreditar que estava tudo muito estranho. Porque, porra, se eles não quiseram renovar com o Dudu, que tem uma certa idolatria pelo lado lá do Palestra, né? Pelo lado das porquinhas, pela quantia de 2 milhões, como é que agora eles iriam colocar essa grana toda para um jogador que tem 33 anos? O grande problema aqui, a gente precisa pontuar, o Bruno Henrique não é mais um garoto. Quando você vai ao mercado, você paga uma luva pesada, você investe um dinheiro grande, você investe num jogador que vai ter ali, né, um tempo maior, de repente, de entrega. O Bruno Henrique, convenhamos, com 33 anos, torço para que não aconteça,
mas são poucos os jogadores que não entram nesse viés de queda, nessa questão desse declínio físico, né? E acaba entregando menos. Posto isso aqui, rapaziada, o que eu quero dizer para vocês é que, para mim, o sentimento que eu tenho é de blefe, tá? O empresário do Bruno Henrique, conseguindo contato também lá pelas bandas de São Paulo, conseguiu fazer uma força adicional para que o Flamengo pudesse acelerar, com receio de perder o Bruno Henrique, mas que esse contrato de 4 ou 3 anos, com 2 milhões de salário, para mim, não passa de um blefe, até porque, falei isso para o Rafa, Bruno Henrique continua ganhando, pelo que a matéria está nos trazendo, tá, galera? 1.200.000, acredito que seja o salário atual do Bruno Henrique. Ele abre mão de 800 mil reais por mês. A gente está falando de uma bagatela aí de quase 10 milhões, né? Com um ano a mais de contrato. Então, é muita grana, tá? Na leitura que eu tenho. Mas o outro lado é que eu estou feliz com a notícia, estou feliz pela permanência do Bruno Henrique, considero o Bruno Henrique um jogador importantíssimo, é um jogador que tem uma característica que o Flamengo já tentou trazer outros e não conseguiu encontrar, porque o Bruno Henrique, além de cabecear muito bem, ele tem uma explosão absurda, uma velocidade que é importante, e ele faz um trabalho de recomposição que nenhum outro jogador consegue fazer. Você tem o Luiz Araújo hoje pela direita, que não consegue recompor igual o Bruno Henrique consegue. Pela esquerda, quando você joga com Cebolinha, a mesma coisa. O Michael, quando estava aqui e entrava pela esquerda, também não conseguia fazer esse trabalho de recomposição. Então, o Bruno Henrique, ele tem esse diferencial frente a todos os demais jogadores que a gente possa ter contratado, ou para a posição dele, ou para a posição do lado, né, contrário ao lado que ele se propõe a jogar. Posto isso, repito, gosto da notícia, Rafa, fico feliz. Estava preocupado com o Bruno Henrique, inclusive quando ele saiu do jogo passado, que eu até sacaneei o Cleitinho, que o Cleitinho falou que era cãibra. Eu xinguei o Cleito de tudo quanto é nome, que ele não era médico, não é porra nenhuma para determinar que o cara está com cãibra. E no final das contas, a nota oficial é que o jogador estava fadigado e estava com cãibra. Então, Cleito Júnior agora se formou em medicina de forma mais rápida que eu já vi na minha vida. Então, esse é meu posicionamento com relação ao Bruno Henrique.